Adilson Assis, é engenheiro químico, mestre e doutor em engenharia química na Universidade Estadual de Campinas e pós-doutor em catálise computacional pela Universidade Técnica da Dinamarca. Professor da Universidade Federal de Uberlândia, mora atualmente na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Com vocês, Adilson Assis. Boa tarde, pessoal. Está todo mundo acordado ainda? Então, nós estamos caminhando para a reta final dessa primeira parte da tarde de hoje. E, embora eu, o Marco e o Jader não combinamos nada em relação ao que nós iríamos apresentar, vocês vão perceber profundos elos de ligações às nossas apresentações. Eu estava ali assistindo e falei, poxa, eles também... Que bom que eles falaram sobre isso, porque está assim, fechando a coisa e creio que vocês vão perceber mais elos de ligação nesse sentido. Bom, então a nossa proposta aqui é falarmos um pouquinho sobre isso que nós estamos chamando aqui de fundamentos biopsicológicos e já vou clarear o que eu quero dizer com isso aqui. Esclareço que é uma revisão da literatura, então não tem nenhuma contribuição minha, que eu estou fazendo uma resenha do que tem publicado por aí. A minha contribuição foi só em selecionar alguns desses textos e ao longo da nossa fala a gente vai apresentar aí algumas sugestões de pesquisas futuras. E começo com essa frase aqui desse autor, o Schuh, que diz que não existe uma ciência da alma sem uma base metafísica e sem remédios espirituais à sua disposição. Então não adianta a gente querer estudar algo que tem a ver com a alma humana e pensar que a gente estará livre de fazer algum tipo de metafísica que, na visão dele, eu concordo plenamente, é impossível reduzir o homem só às células, às substâncias químicas, etc. A gente tem que ter algum grau de teoria, de hipótese, etc. E tudo que se liga à alma humana, a gente tem que juntar isso, que isso tem que trazer benefício para as pessoas. Acho que na entrevista do Bense ficou muito claro quando ele fala o mais importante é investigar o aspecto consolador, que importância que isso está trazendo às pessoas. Ficou presente também na fala do Jada e isso já está expresso também nessa frase aqui. Então essa vai ser a nossa agenda, a gente vai ter uma breve introdução aqui. Vamos falar rapidamente sobre a mediunidade segundo Kardec, porque eu creio que é um assunto já bem conhecido de todos. A mediunidade vista por alguns pioneiros da área mental. Não vou me aprofundar aqui, porque eu não quero ser desmentido pelo Jader. Vamos falar e tentar focar mais sobre, então, os mecanismos da mediunidade e a neurofisiologia da mediunidade. E vamos finalizar com algumas considerações finais. Então, a nossa introdução, exatamente o que eu estou falando, o que eu quero dizer aqui com fundamentos biopsicológicos. Essa palavra biopsicologia, ela tem mais de um significado, ela é polissêmica, então eu estou adotando aqui esse conceito que eu tirei da Wikipedia, que é a biopsicologia, também chamada de psicologia biológica, ou de neurociência comportamental, ou de psicobiologia. O que tudo isso quer dizer? É a aplicação dos princípios da biologia para o estudo fisiológico, genético, que são áreas mais tradicionais da biologia, e também dos mecanismos do desenvolvimento que afetam o comportamento dos seres humanos e dos outros animais. Então aqui o que tem de novo no que se chama de biopsicologia é juntar então fisiologia, genética e comportamento em seres em geral. É tipicamente investigada ao nível de neurônios, neurotransmissores, hormônios do sistema nervoso central e dos processos evolutivos e de desenvolvimento. Então isso é o que nós estamos chamando de biopsicologia aqui nos fundamentos biopsicológicos da mediunidade. Então a gente está querendo falar sobre esse componente fisiológico, genético, comportamental, sistema nervoso, etc. E como que isso influenciaria na mediunidade. Essa é a nossa proposta. Ok? Está claro até aqui? Então, rapidamente, a mediunidade segundo Kardec, como eu havia adiantado para vocês, eu vou pedir licença para passar bem rapidamente, destacando somente os pontos principais, como se fosse uma recordação,
para a gente focar, talvez, na parte que seja de mais novidade para a gente. Bom, Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 32, ele chama de mediunidade ou de medianimidade. Algum tempo atrás, na Líbia, até houve essa discussão aí, né? E ele define, então, o que é mediunidade? Ele fala que é a faculdade dos médiuns. Existe uma definição de ciência aí que várias pessoas usam. O que é ciência? É o que os cientistas fazem. Parece que é a cobra engolindo o próprio rabo, mas não é. Aqui é uma proposta. Ó. Em vez de você teorizar, você vai e observa. O que o médium faz? Observa, isso é mediunidade. E, como creio que todos nós sabemos, né, é uma palavra que Kardec cria, né, tomada do latim medium, né, que significa meio, intermediário. Então é a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens, isso é médium. E em Kardec, isso explicitado na Revista Espírita, quando ele usa a palavra médium, essa palavra tem dois significados. Tem a acepção ampla, ou sentido amplo, quando ele diz que qualquer pessoa apta a receber ou transmitir comunicações dos espíritos é, por isso mesmo, chamada de médium. Essa é a acepção lato, a acepção ampla da palavra. E a acepção restrita, mas em seu uso ordinário, todavia a gente vai reservar esse termo, aplicando a pessoas dotadas de um poder mediador suficientemente grande, que aqui no Brasil as pessoas começaram a chamar de médiuns ostensivos, né? Seria, na linguagem kardeciana, a definição de médium na acepção restrita, que são pessoas, então, capazes de produzir fenômenos de efeitos físicos, transmitir pensamento dos espíritos, quer seja pela escrita, quer seja pela palavra. Então, quando nós lemos e nós não temos essa clareza dessas duas acepções da palavra médium em Kardec, pode nos levar a algumas imprecisões ou até mesmo em alguns equívocos. Como, por exemplo, quando a gente lê em O Livro dos Médiuns que todos os homens são quase médiuns, e que no Livro dos Espíritos, na questão 459, quando Kardec diz que todos somos passíveis de receber a influência dos espíritos, aqui, em ambas essas passagens, é a acepção ampla do termo, não é a acepção restrita do termo. E muitas pessoas se esquecem disso. Então, quando a gente está falando aqui dos fundamentos biopsicológicos da mediunidade, a gente está empregando biopsicologia naquele sentido que a gente aclarou, e mediunidade no sentido restrito da palavra, não no sentido amplo. Tudo bem até aqui? Estamos acordados em relação a esses dois pontos e podemos prosseguir a partir daí, para que a gente não tenha... Kardec se preocupava muito com isso, de aclarar os termos para que não houvesse divergência ou equívocos, né? Então, segundo o próprio Kardec, no Livro dos Médiuns, né, o desenvolvimento da mediunidade, que então é uma faculdade que prende-se ao organismo, ela independe da moral, o mesmo não se dá com relação às suas aplicações e ao seu uso, né? Então aqui é uma palavra importante que vamos destacar, que a questão da influência do organismo na mediunidade. Prossegue ainda Kardec. Essa faculdade depende de uma disposição orgânica especial. Então, os espíritos e Kardec estão remetendo, então, a origem dessa faculdade para uma questão orgânica. Está muito claro nessa passagem aqui do Livro dos Médiuns, quando diz que tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever mediunicamente, embora elas não quisessem fazer isso, enquanto que crentes sinceros, né, espíritas convictos, né, na linguagem de hoje, não conseguem essas comunicações, o que prova que essa faculdade se prende a uma disposição orgânica. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Mais ou menos por aí, né? No sentido restrito da palavra. Não confundam as coisas. Então, resumindo o que nós falamos até aqui. É uma faculdade especial que certas pessoas têm, então médium no sentido restrito da palavra, como sendo intermediários, tem origem orgânica, não depende da condição moral do médium, não depende das crenças do médium e nem do seu desenvolvimento intelectual. Prossigamos.
não há senão um único meio de constatar a mediunidade, pela experimentação. Como é que eu sei se eu tenho ou não essa predisposição orgânica a ser médium no sentido estrito? Tem que experimentar. Caráter espontâneo dessa faculdade mediúnica, então, quando Kardec diz, textualmente, se os rudimentos da faculdade mediúnica não existem, nada fará que apareça. Reforçando a questão, ó, você nasceu com esse corpo. Com esse corpo, nessa encarnação, você está sujeito a algumas restrições. Por isso que tem essas limitações. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansível do perispírito do médium. Então aqui Kardec já está entrando um pouco na questão dos mecanismos da mediunidade, que nos interessa aqui. Então, expansão do perispírito. E o que tem a ver o corpo com a expansão do perispírito? Porque antes eles tinham falado que era uma faculdade corporal, e aqui estão falando de expansão do perispírito. E pode ser desenvolvida quando exista o princípio, não pode, porém, adquirida quando o princípio não exista, qual que é esse princípio? A expansão do perispírito. E grave erro incorre quem queira forçar a todo custo o desenvolvimento da faculdade que não possua, origem de mistificações, etc, etc. Então, como que posto isso, posta essa visão de Kardec pela mediunidade, como que a mediunidade foi vista por alguns pioneiros da área mental? Jader, não fique frustrado, são somente 2 slides, não tem como entrar a fundo nisso, como eu disse para vocês, era uma revisão, então depois eu vou disponibilizar as transparências para vocês, e vocês podem procurar quem se interessar por esses assuntos mais a fundo. Então esse aqui eu tirei de um artigo do Alexander Moreira, que já foi bastante citado aqui hoje, né? Junto com o seu colaborador. O artigo intitulado A Mediunidade Vista por Alguns Pioneiros da Área Mental, todo o artigo é só sobre isso, foi publicado pela revista da USP, Revista de Psiquiatria Clínica, em 2004. Então ele resume lá, isso aqui eu copiei ipsis literis do artigo dele. Ele fala que, com relação aos pioneiros da área mental, então que ele ressaltou Pierre Janet, Freud, Jung, William James e Frederic Myers. Ele fala que eles podem ser divididos em 3 grandes grupos. Primeiro deles, aqueles que associaram a mediunidade com psicopatologia e a uma origem exclusivamente no inconsciente pessoal. Não há, para esses pesquisadores, como por exemplo Pierre Janet e Freud, participação nenhuma de qualquer faculdade paranormal. No oposto extremo estão pesquisadores como Frederic Myers, que associou a mediunidade a um desenvolvimento superior da personalidade, tendo como causa um misto entre inconsciente, a telepatia e a ação dos espíritos desencarnados. Então, mesmo para um pesquisador como Myers, que não descartou de modo algum a mediunidade, também podia ter componentes da própria pessoa. E no meio termo aí entre esses 2 extremos estariam Jung e William James, né, o pai da psicologia norte-americana, que aceitavam a possibilidade de um caráter não patológico da mediunidade, ao contrário de Janet e Freud, de uma origem no inconsciente pessoal, como Myers, mas sem excluírem em definitivo a real atuação de um espírito desencarnado. E reforçava a necessidade de maiores estudos. Então eles tinham elementos daqui e elementos dali, por isso estariam no meio termo aí entre os 2 extremos, e tudo isso tentando vincular então mediunidade e psicopatologia, se todos os médiuns são portadores de disfunções ou não. Vejam que mesmo dentro dos pioneiros da área mental a gente tem posições completamente divergentes sobre essa questão. Bom, dentro da nossa agenda, então, como que se processariam os mecanismos, como que seriam os mecanismos da mediunidade? A gente vai começar por Kardec. Então, Kardec já havia enfatizado em obras póstumas a importância do perispírito no fenômeno mediúnico e que essa faculdade, repetindo, a gente já falou sobre isso, né, que depende dessa expansão, dessa capacidade do médium de expandir mais ou menos o seu perispírito e da maior facilidade da sua assimilação pelo dos espíritos, do perispírito do médium e ser assimilado pelos espíritos.
Kardec ainda destaca em obras póstumas a questão da afinidade. O Albin, na entrevista dele, citou isso. Os espíritos estão lá, a gente precisa, não foram as palavras dele, estou colocando aqui com as minhas palavras, a gente precisa estabelecer elos de comunicação, ter uma certa afinidade, a gente tomar alguns cafés aí juntos para estabelecer essa afinidade. Disse, alguns vai ter afinidade e outros não. E que não basta ser médium para que a pessoa se comunique indistintamente com todos os espíritos. Por quê? Porque como depende dessa afinidade, se eu sou um médium, vou ter afinidade com alguns espíritos ou não, que isso tem a ver com a constituição do meu perispírito, talvez do meu corpo e com do espírito. Tudo isso Kardec nos trazendo. André Luiz contribui bastante para a questão quando ele diz em Evolução em Dois Mundos que é pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, em certas regiões do campo somático, que a mediunidade se baseia. Ou seja, o que é aquela expansão perispiritual que Kardec fez alusão? André Luiz está dizendo que essa expansão reside exatamente nessa capacidade do perispírito do médium se afastar do corpo físico, porque isso tem a ver com essa estreiteza maior ou menor entre as células do corpo físico e as células do perispírito. Ainda André Luiz diz que quanto menos densos esses elos de ligação, por exemplo, quanto menos densos os elos de ligação na área da visão, mais amplas as possibilidades da clarividência. Quanto menos densos os elos de ligação na área da audição, maior a clareaudiência e assim sucessivamente. Daí a origem orgânica que os espíritos de Kardec haviam falado. E prossegue ainda Kardec no Livro dos Médiuns, que o médium é sempre um intérprete. Por quê? Porque ele é que está ligado ao corpo, e o corpo, em última análise, é quem procede à comunicação, na forma de visão, de psicofonia, de psicografia, etc. E quem manipula o seu próprio corpo é somente o seu perispírito. Então, por isso que nesse sentido o médium é sempre um intérprete. Por quê? Porque toda a ação que vai desaguar no corpo precisa passar pelo perispírito, pela mente do médium. Então, nessa acepção, o espírito do médium não sai e não dá lugar ao espírito do comunicante. Caso contrário, ele não seria um intérprete. Emmanuel traz uma contribuição para isso, quando ele diz que o pensamento é uma energia viva que se desloca, ele fica em torno de nós, ele é composto de forças sutis, ele constrói paisagens, constrói formas e cria centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação, nós espíritos aí que ele está falando, ou recebemos a atuação dos outros. Então, no pensamento é que se dá aí o fenômeno mediúnico entre o espírito e o médium. Então, resumindo até aqui esse ponto. Então, o perispírito desempenha um papel importantíssimo. A faculdade mediúnica está ligada a essa expansão maior ou menor do perispírito. A comunicação pressupõe, então, que haja essa sintonia entre o perispírito do médium e do espírito, e a comunicação espiritual, ainda que de efeitos físicos, sempre tem que ter o médium como intérprete, como nós vimos lá. Então, coloquei aqui algumas palavras-chave. De uma predisposição orgânica, tem a ver com o perispírito, com fluidos, com o médium, como intérprete, de afinidade e sintonia. Então veja que a gente tem fatores aqui orgânicos, nós temos fatores mentais, nós temos fatores talvez celulares, hormonais, etc. E daí isso tudo constitui o que eu coloquei aqui num balaio só, os fundamentos biopsicológicos da mediunidade, que é o tema principal da nossa fala. Então isso nos leva à questão da neurofisiologia, que daí agora a gente já está numa área mais pantanosa, porque é uma área que, na época de Kardec, obviamente não existia ainda a neurofisiologia como nós a entendemos hoje, os estudos não haviam progredido, então não havia também como os espíritos falarem sobre tudo, porque algo tinha que ter também ser deixado para a posterioridade. Então a gente começa com as provocações do Jaime Servino, no excelente livro Além do Inconsciente. Jaime Servino, ele se baseia em estudos clássicos da psicologia experimental,
na neurofisiologia conhecida até então e nas investigações sobre os fenômenos espíritas para definir o transe mediúnico de duas formas. Primeiro, ele diz que o transe mediúnico ele pode ser entendido em termos psicológicos ou em termos neurofisiológicos. O que seria o transe mediúnico em termos psicológicos? Seria um estado de baixa tensão psíquica, um estado de relaxamento, vamos dizer assim, né? Estreitamento do campo da consciência, uma consciência mais focada, acompanhado de uma dissociação, mas uma dissociação não patológica. Depois vocês podem pegar o Jada ali no corredor e ter uma aula sobre dissociação com ele, mas de modo curto e grosso e definido por um engenheiro, então não vou ter aqui pretensões à precisão da definição. A dissociação é uma capacidade que tem a pessoa de se desvincular de alguma forma do seu entorno ou das sensações e assumir alguma outra personalidade. Isso pode ser de modo patológico ou não. No caso mediúnico, pressupõe que não seja patológico. No transe, para o transe em termos neurofisiológicos, o que se conhecia até então? Que há uma inibição do córtex cerebral do médium com a liberação das estruturas subcorticais que passam a reger a atividade nervosa superior provocada por fatores químicos tanto internos quanto externos. Então a mediunidade estaria inicialmente uma ação do espírito nas áreas subcorticais do médium, que essas áreas vão acionar as outras áreas, como a gente vai ver logo na seguinte, a sequência aqui. E Servino coloca como hipótese, após a inibição do córtex cerebral, com a liberação das estruturas que estão abaixo do córtex cerebrais, as estruturas subcorticais, e nessas estruturas haveriam psicorreceptores, por isso que é uma hipótese, justamente esses psicorreceptores vão dar origem a influxos nervosos que atingem o córtex, as áreas superiores do cérebro, e esse atingimento, né, nem sei se existe essa palavra, né, pode ser na via motora, daí a mediunidade vai se expressar na forma de psicofonia, psicografia, etc., ou na via sensorial, seriam visões, vozes, etc., ou ainda emergem simplesmente na consciência, na forma de intuição. Então, primeiro desarticula lá a parte subcortical, que depois vai agir sobre outras zonas do cérebro, e do caminho que ela adota, a mediunidade vai assumir, então, formas diferentes. Então, só para a gente recordar aqui, a ativação dos centros subcorticais, como que pode se verificar isso? Por que ele coloca essa hipótese? Não é uma coisa assim tirada da manga, tirada do nada. Ele fala que isso está associado que na mediunidade a gente tem alterações neurovegetativas, como por exemplo congestão ou palidez facial, taquicardia, sudorese, etc., que são todas reações fisiológicas comandadas pelas estruturas subcorticais. E quando elas são desarmadas, isso é evidenciado através dessas características aqui no transe. E o Servino então vai catalogar a mediunidade nos efeitos intelectuais, né, a mediunidade de expressão cortical, que depende de efeitos intelectuais, como por exemplo a intuição, psicografia, psicofonia, psicopraxia, vidência, audiência, sensitividade, etc., que todas essas mediunidades a ponta do iceberg do controle cortical que está sob a ação do subcórtex, que foi desarmado e está sendo controlado pelo espírito comunicante. Então, na verdade, a base é lá no subcórtex, e o subcórtex vai controlar ou as áreas corticais ou as áreas subcorticais. Daí, nesse caminho aqui, o espírito agindo sobre o subcórtex do médium, que por sua vez vai tomar as ações ligadas ao subcórtex, que tem a ver com visões de sons, luzes, movimentos, curas, materializações, transfiguração, estigmatização, etc. Essa área, o subcórtex,
inclui várias áreas do cérebro, como por exemplo o tálamo, hipotálamo, cerebelo, etc. Essa informação é importante para a gente. Então vamos deixar essa hipótese aqui do Servini e vamos trazer outra hipótese. No yoga, quem pratica yoga, quem já estudou yoga, sabe-se que dá-se uma importância muito grande ao sistema endócrino, em especial a glândula pineal e a pituitária, que são no interior do nosso cérebro, a glândula tireoide, aqui na região do pescoço, e ao timo, aqui na altura do coração. Então, o yoga, que é um conhecimento de mais de 5.000 anos, é um conhecimento experimental que foi sendo catalogado e aprimorado ao longo desses milênios, diz, olha, se você quer estimular a pineal e a pituitária, que são essas glândulas aqui dentro do cérebro, essas são as asanas, essas são as posições mais eficazes para isso, que vocês podem perceber que todas elas estão levando um grande afluxo sanguíneo para a área cerebral. Então, através desse conhecimento aí desenvolvido ao longo dos milênios, os yogis desenvolveram várias práticas, tanto físicas quanto mentais. Práticas mentais, como por exemplo a meditação, práticas físicas como as asanas, uma dessas, por exemplo, aqui é a posição do coelho, projetadas para estimular a glândula pineal e desse modo induzir estado de consciências mais sutis. Então isso tem a ver com aquilo que a gente mostrou lá atrás, a interiorização da consciência, que é aspecto básico do transe. E o que isso tem a ver, isso é yoga, com a interiorização de consciência? Bom, quando a gente faz, por exemplo, a postura do coelho, isso massageia a glândula pineal, que liberaria uma grande quantidade de melatonina e de serotonina, e a ação desses dois hormônios levam exatamente a uma interiorização da consciência. Isso eu retirei aqui de um livro de yoga, isso é o que é dito aí no universo de yoga. Além das asanas e da meditação, dentro do yoga existem outras técnicas para estimular essas glândulas, como por exemplo a recitação de mantras, né? Mantra em sânscrito significa controle da mente, como por exemplo o Om e vários outros, que estão sendo estudados hoje por pesquisadores, e todos esses mantras têm como característica, se a gente observar, criar uma grande ressonância na área aqui nasal e com isso estimular a pituitária e a pineal através de ondas mecânicas criadas no interior do cérebro. Então não é à toa que a maioria dos mantras termina em Om, esse som nasal, que ao ser repetido, Om, cria essa ressonância aqui nessa região com o objetivo de estimular a pineal. Por que isso? Bom, ainda pegando um relato aí, a gente falou muito de fenomenologia, né? Então a gente pode observar o fenômeno de diversas perspectivas, né? Se a gente pegar, por exemplo, a autobiografia de um yogi, que Yogananda foi um dos maiores yogis que veio da Índia para o Ocidente e escreveu esse livro narrando toda a sua experiência de vida. Quando eu li o livro pela primeira vez, porque nesse livro ele descreve coisas como, por exemplo, que os yogis são capazes de ressuscitar os mortos, ver através de paredes, curar doenças terminais, materializar perfumes e objetos, descrever a trajetória, esse aqui é o objetivo do livro, né, que é fenomenologia. Eu, que já era espírita, li isso com muita tranquilidade, porque isso aqui é o que a gente estuda aí na história da fenomenologia espírita. Para uma pessoa que não tem conhecimento da fenomenologia espírita e lê falando que os yogis são capazes de ver através de paredes, de ressuscitar mortos, de curar doenças terminais, é algo aparentemente absurdo, mas para um yogi não. Então, Yogananda, autor desse livro, né, um clássico aí da literatura esotérica mundial, ele dizia que todos esses poderes, que em sânscrito são chamados de siddhis, são meros indicadores de uma transformação interior obtida pelo exercício de meditação intensa. Então ele diz que com meditação intensa você consegue desenvolver isso que nós chamaríamos de faculdades mediúnicas, e Yogananda dizia que a sede de todas essas faculdades mediúnicas estão aqui
no bulbo raquidiano, essa estrutura que vem da coluna, se insere aqui no cérebro, né? É uma região que está aqui, e que tem a ver exatamente com as zonas subcorticais que o Jaime Servino havia colocado lá no seu livro Além do Inconsciente. Então, Yogananda diz que essa região aqui é a região chave para entender todas essas faculdades psíquicas, e não é à toa que vários mestres orientais, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver vários vídeos sobre isso, que induzem transe em seus discípulos tocando essa área da nuca aqui, ou seja, ativando essa região do cérebro. O meu tempo, eu suponho que já se esgotou. Eu vou pedir 5 minutos para o Marcelo, porque ele também passou 5 minutos da apresentação dele. It's my revenge. Isso. Então, eu não vou estender isso aqui. A gente tem relatos, por exemplo, na cultura grega, na cultura pré-clássica, de homens que iam para o interior de cavernas, na própria Índia, para desenvolver estados alterados de consciência. Então, isso tem a ver com bloquear os sentidos externos e caminhar nesse sentido de estreitar a consciência. Esse cara aqui, eu suponho que vocês conheçam, né? Um tal de Jader Sampaio, que em 2010 ele escreveu no seu blog que existiam várias coisas aí, algumas, né? O Jorge Andréa com as suas especulações sobre os mecanismos da mediunidade, as descrições de André Luiz, e eu acrescentei aqui, está em azul aqui, eu que estou acrescentando, que eu já deve fala esses dois aqui no blog dele, os relatos dos místicos e estudiosos orientalistas. Acho que a gente não pode desconsiderar essas informações que eles trazem. Então eu dizia, tudo bem, existe tudo isso aí, mas será que tem alguém aí no campo das ciências tentando entender isso com estudos de neuroimagem, de mapear o cérebro, para ver se de fato, lá na posição do coelho ou no médium em transe, se tem alteração cerebral nos médiuns? Então hoje já a resposta é sim, existem pesquisadores, né, como por exemplo esse artigo aqui que eu selecionei, o Neuroimagem e Mediunidade, uma promissora linha de pesquisa do Júlio, né, em que ele cataloga, usando também uma revisão da literatura, vários estudos com diferentes sujeitos, diferentes técnicas e diferentes atuações no cérebro. Isso aqui é só para médico entender, por isso eu já vou passar para frente, porque está além da compreensão de um reles engenheiro aqui. Então ele conclui nesse artigo que há sim estudos neurofuncionais sobre as experiências religiosas, que não foram somente a respeito de comunicação espiritual, porque ali existiam várias outras correntes espirituais aqui. Resultados preliminares, que é o próximo artigo, fala que induzem que isso é uma frutífera linha de pesquisa, e que essa linha de pesquisa não abre mão de a gente formular hipóteses que a gente pode buscar em várias fontes. Em ciências, não interessa de onde veio a hipótese, se ela explicar bem o fenômeno, ela deve ser considerada, e depois, numa etapa seguinte, ela tem que procurar ser validada dentro da experimentação, etc. Então a gente não pode desconsiderar nenhuma hipótese, a experiência oriental, etc., o relato dos médios, etc., etc. No segundo artigo do Júlio, agora sim, já apresentando então resultados de neuroimagem durante o transe, então uma contribuição para o estudo da dissociação, em que ele vai pesquisar vários médiuns. Ele dividiu em 5 experientes e 5 menos experientes, todos eles entre 15 e 47 anos de prática mediúnica. Usou a tomografia computadorizada por emissão de fóton único para estudar o cérebro dessas pessoas, e as comunicações foram pontuadas, e segundo o critério que eles utilizaram, a complexidade dessas mensagens eram maiores do que aquelas das pessoas em vigília. E mediram então o fluxo sanguíneo no cérebro, verificaram então que tem sim diferença de fluxo sanguíneo em regiões, diferentes regiões do cérebro. Isso aponta então que
da existência da dissociação não patológica, ou seja, daquela questão do médium estar numa outra realidade, mas isso ser um fenômeno rígido, ou seja, não patológico, e que futuras pesquisas deveriam prosseguir nessas investigações com um número maior de pessoas, com mais resultados, etc. Esses resultados estão de acordo com pesquisa de outros pesquisadores, aqui pesquisadores que pesquisaram pessoas em meditação, não é médium, mas as conclusões em relação à fisiologia cerebral são semelhantes. E eu vou finalizar com esse artigo aqui, porque esse artigo é muito interessante. Esse é um artigo de vários pesquisadores brasileiros, da Universidade de Juiz de Fora, da Universidade de Anápolis, Anhanguera, etc. O que eles fizeram? Eles pegaram a obra de André Luiz, desde Nosso Lar até a Vida Continua, e pensaram da obra de André Luiz todas as referências de André Luiz à palavra pineal, a glândula pineal, ou epífise, que também é um sinônimo dessa glândula. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam ver se o que André Luiz falou de glândula pineal, se foi confirmado, se está sendo confirmado ou não pela medicina. Numa época em que André Luiz escreveu a primeira menção à glândula pineal foi em 1945, em Missionários da Luz, que nem se sabia ainda que a pineal emitia melatonina. Foram 13 anos depois que André Luiz fez essa afirmação que a pineal emitia um hormônio, que a melatonina foi identificada sendo produzida na pineal. E daí eles separaram, então, de todas essas citações aqui de André Luiz à pineal, separaram por grupos. Então, trechos que André Luiz falava da importância da pineal na saúde mental, na função reprodutiva, na endocrinologia, o aspecto neurofisiológico da mediunidade, relação com a atividade física, conexão espiritual, crítica à teoria de que o órgão não exerce nenhuma função, e a descrição de um hormônio secretado pela glândula. Então, André Luiz falou sobre todos esses temas e eles foram, então, ver na literatura médica se isso foi de fato confirmado ou não pelas pesquisas dentro da área da saúde. E tudo foi confirmado. Então, eu vou deixar vocês remeter vocês para o artigo, não tem como aqui a gente detalhar, mas no artigo eles detalham em cada uma dessas áreas aqui o que André Luiz falou. Eles reproduzem no artigo o que André Luiz falou, eles dão um pano de fundo histórico a respeito daquilo que André Luiz falou e citam todos os artigos na sequência da medicina que reforçam que o que André Luiz falou é verdade. E o mais importante, nem é isso, gente, eu lendo aqui como um cientista da área de exatas, porque para nós é muito importante validar, mas é muito importante enxergar aquilo que foi falado e que estava errado. Tudo bem, aqui eles comprovaram, tudo que André Luiz falou está correto, mas será que ele não falou 1000 coisas e acertou 10? E essas 10 estão sendo comprovadas e errou 990? Não. Tudo que ele falou está sendo comprovado pela medicina e, fora isso, não tem nada que ele falou que seria errado. Isso nos dá um índice de confiabilidade do ponto de vista científico muito grande. Por quê? Porque, em resumo, em outras palavras, André Luiz não saiu atirando para todo mundo, para todos os lados. Por quê? Se você quer emitir uma opinião sobre um assunto, você fala sobre esse assunto atirando para todos os lados. A possibilidade de que 3 flechas acertem o alvo vão ser grande. Agora, o difícil é você falar sobre um assunto e tudo que você falar ser coerente. E isso é o que tem demonstrado até o momento esse estudo do André Luiz. Então, aqui eu coloco algumas conclusões do artigo, que não vou colocar. Depois eu cito aqui o Décio Iannoli, que já foi citado aqui, de uma hipótese que ele faz da ação, que tudo bem, a pineal, ela é importante porque ela age sobre o tálamo, mas parece que não é a melatonina o hormônio ligado à mediunidade, contrariando as hipóteses lá do Servino. Por quê? Porque ele diz que
O tálamo, que é a região lá controlada pelo subcórtex e onde se inicia a ação espiritual, ela não tem, essa região do cérebro não tem muitos receptores para melatonina, ela está em quinto lugar, ela tem relativamente poucos receptores para melatonina. E quanto mais receptores para melatonina, menor o grau de consciência. Por quê? Porque a melatonina tem um efeito sedativo sobre o sistema nervoso central. Então, se o tálamo não tem muitos receptores para melatonina, então ele não está ligado, a melatonina não está ligada com o efeito que se pressupõe que esteja presente na mediunidade, que é esse baixo grau de consciência. Caso contrário, vai ser somente animismo, porque se tem poucos receptores, então vai ter um alto grau de interferência do médium, porque não vai ter receptores para a melatonina, então não segundo ele, parece que não é a melatonina. Isso foi reforçado por essa tese de mestrado aqui, com esse títulozinho grande aqui, que quase que já é um resumo da tese, né? Por quê? Porque o objetivo desse pesquisador aqui dessa tese de mestrado, que foi defendida na UFMS, foi justamente dosar o teor de melatonina e catecolamina. Não me perguntem o que é isso, pergunta ao Google ou aos médicos aí presentes. Dosar isso no transe mediúnico e verificaram que de fato entre médios e não médios não havia diferença significativa de melatonina. Então o Yandoli coloca como hipótese que talvez seja a dimetiltriptamina, essa moléculazinha linda, maravilhosa aqui, que seria responsável pela mediunidade. Porque de onde que ele tira essa hipótese? As pessoas que são adeptas ao Santo Daime, que ingere a ayahuasca, né? Porque essa substância que está presente em várias plantas, dentre elas ela está presente numa alta quantidade na ayahuasca, que a gente sabe que é um potente indutor do transe, né? Então essa molécula também é uma molécula disléptica, né, ou psicodélica, e ele coloca a pergunta: então será que ela é produzida na pineal? A medicina não sabe. A medicina detecta que de fato o cérebro produz essa molécula aqui, mas não se sabe ainda onde ela é produzida. Então vejam que a gente tem ainda muita coisa para pesquisar sobre esse assunto. O assunto é complexo. A gente tem hipóteses que a gente pode extrair de estudiosos, de orientalistas, etc., e aproveitar essas hipóteses para as nossas experimentações. A hipótese de trabalho em ciência serve exatamente para isso. Será que é assim? Vamos verificar se é assim ou é assado. Então a hipótese serve para colocar uma pergunta e a investigação vai responder se essa pergunta é verdade ou não. Então eu encerro aqui a minha participação e quem quiser mais detalhes, depois me procurem que eu mando os slides que tem mais alguns detalhes aí. Muito obrigado e desculpa por ter passado o tempo. Para a Adilson. Achei interessante, Adilson, você ter levantado essa questão do índice de erro, possível índice de erro, enfim, das proposições do André Luiz, né? E aí não ficou claro para mim, existe esse dado, nesse artigo que você citou, menciona-se isso, né? E aí para isso precisaria ou coletar todas as proposições, né, de um corpus, uma seleção de documentos da obra de André Luiz, ou talvez por amostragem, não sei. Então, falar mais sobre isso, por favor. Ok, obrigado, Bernardo, pela pergunta. Quando eles elencaram as passagens do André Luiz, eles foram exaustivos, ou seja, em todos os momentos em que André Luiz falou sobre a mediunidade, a passagem foi destacada, ou seja, nenhuma foi rejeitada. O que não ocorreu foi o seguinte: eu vou arredondar os números aqui. André Luiz, em 10 passagens sobre a pineal, em 5, o que ele falou de fato está sendo verificado aí pela medicina, mas 5 ele falou bobeira e essas 5 a gente vai descartar. Não, eles não fizeram isso. Todas as vezes que André Luiz falou sobre pineal, eles
pensaram, e se essa fala tinha a ver com áreas que pudessem ser comprovadas pela medicina, porque eles, algumas passagens eles não consideraram, porque ele falava que era uma explicação muito ligada à questão do perispírito, etc. E isso não tem ainda explicação, não tem estudo dentro da medicina. Então, repetindo, então, os destaques foram exaustivos e nenhum foi desconsiderado porque André Luiz disse bobeira. Então, foi nesse sentido que eu falei que eles não destacam isso no artigo. Eu creio que eles não têm essa visão é uma visão mais das pessoas das exatas, que não basta você comprovar o índice de acerto, você tem que mostrar que não houve erro. Sim. Inclusive, atualmente, em recuperação de informação, que é basicamente a área que está por trás de motores de busca, como Google e tal, atualmente você precisa dizer como você extraiu a proposição. Então tem um padrão linguístico que tem que encaixar na sentença para você poder dizer que aquela passagem consta o termo procurado. Agora, quando eu fiz a pergunta também, eu estava pensando quaisquer proposições, mas agora eu estou entendendo que você está falando realmente só sobre a glândula pineal, né? Só sobre... Quer dizer, é um tópico já pré-definido de interesse, né? Seria interessante no futuro, quem sabe, a gente ter todas as proposições, né? Aí você tem que ter um processamento automático da coleção de André Luiz, enfim. O campo de trabalho é riquíssimo, né? Se a gente pegar, por exemplo, a evolução em dois mundos, daí já é um objeto de pesquisa, por exemplo, para os biólogos, principalmente evolucionistas, que ainda não foi feito. E outros livros de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, quando ele faz as analogias com a física, teve até um seminário do Alexandre, etc., mas isso não foi tratado ainda assim, de acordo com os rigores científicos, etc., né, que ainda está se por fazer. Eu pulei aqui, eu só gostaria de destacar uma frase aqui do Emmanuel, que está no livro Emmanuel, escrito em 1938. Emmanuel dizendo por que esses estudos de André Luiz estavam sendo suscitados. Olha o que Emmanuel diz. A fenomenologia, nos domínios do psiquismo, em vosso século, no século XX, que ele escreveu, tem como objetivo o ensinamento, a formação da profunda consciência espiritual da humanidade. O bem fala que o mais importante é o aspecto lá do sentido das comunicações, ou do profunda consciência espiritual da humanidade, constituindo desse modo um curso propedêutico para as grandes lições do porvir. O que é um curso propedêutico? É um curso preparatório. Emmanuel está falando, tudo isso que a gente está ensinando vocês, as experiências psíquicas, é para que vocês tenham um mínimo de consciência espiritual, para que no futuro lições maiores possam ser dadas. E a gente ainda está investigando os ensinamentos do curso propedêutico. Estamos começando a investigar. Vejam que caminhada que nós ainda não temos pela frente. A pergunta é... Só um detalhe, gente. No livro nosso, Novos Estudos sobre a Mediunidade, do ano passado, tem um capítulo do livro que é de coautoria do D.S. Andler, porque um dos autores que ele pesquisa é o Ian Stevenson. Tá? Então, assim, eu tive semana passada com o D.S. Andler num evento que aconteceu em Minas Gerais. E ele apresentou, ele deu notícia desse artigo da Neuroendocrinology, tá? Que o Adilson tão gentilmente dissecou para nós. A pergunta é, o que é essa disposição orgânica especial para exercer a mediunidade? Teria relação com a glândula pineal? De tudo que eu li e pesquisei, a resposta à segunda pergunta é sim, tem relação com a glândula pineal. Então, e aqui estou me apoiando em André Luiz, que diz que é a glândula mais importante, e no conhecimento oriental, para estudiosos e praticantes de yoga, que eu me incluí no rol, diz que os CIDs, as faculdades psíquicas, são despertadas quando todas as glândulas endócrinas estão agindo na sua plenitude sob o comando da pineal. Então, também para os orientalistas, tal qual para André Luiz, a pineal é a que comanda todas as demais. E essa disposição orgânica, então, se o final é esse controle hormonal, o início
é a presença, na minha visão e do que eu estudei, dos receptores cerebrais. Então, essa disposição do orgânico teria muito a ver com a presença de certos receptores cerebrais. Por isso que uma pessoa em estado psicótico ou obsessivo, nem todo estado psicótico é obsessivo, mas em estado psicótico ou obsessivo, toma o sossego-leão e faz efeito. Por quê? Porque o sossego-leão vai lá e se liga a determinados receptores do cérebro que bloqueiam a ação do espírito. Como que é essa ação do espírito? É induzir que o cérebro do médium, o organismo do médium, liberaria certas substâncias que provocariam o estado psicótico. Do momento que a gente vai lá e bloqueia com uma substância química, o sossega-leão, o espírito não tem como mais usar aqueles receptores. Isso, isso não é o Adilson está falando. Isso é a tese do Iandolo aqui, do Servino, e eu, na minha mediocridade aqui, eu concordo plenamente, que começa com os receptores cerebrais, mas termina na ação hormonal. Por isso que a pineal tem uma ação importante, porque ela é o final. E quem controla as mulheres sabem muito mais do que os homens, a influência dos ciclos hormonais no corpo e na mente, né? Então, quem controla os seus hormônios, controla tudo. Bom, vamos começar então pela primeira, sobre a faculdade latente, né? Como interpretar isso. Dentro da perspectiva que nós apresentamos aqui, seria pela presença ou não desses receptores ou desses pontos de conexão e daquela capacidade orgânica de expansibilidade ou não perispiritual, né? O latente é a disposição que se vem, que se de fato se consolida ou não, né? Então, mesmo as pessoas que têm esse componente orgânico, nós vimos lá, o Ben falou que se preparou durante 15 anos, né? Por quê? Porque o Chico, a gente tem o relato do Chico, a própria Ivone, né? Anos e anos, tem um certo treinamento. Eu enxergo esse treinamento muito semelhante ao processo como, por exemplo, andar de bicicleta. Todos nós temos a capacidade latente de andar de bicicleta, mas moldar a parte cerebral, hoje está muito em voga a neuroplasticidade cerebral, né? Quer dizer, moldar as áreas do cérebro para, de fato, comandar visão, audição e parte motora, no caso de andar de bicicleta, é um treinamento, mesmo que latente, isso já está presente na gente. Então, enxerga a mediunidade da mesma forma. Então, quer dizer, precisa ter fator latente, mas precisa, logo na sequência, também ter o exercício para que, do ponto de vista cerebral, ele aprenda a comandar essas diferentes áreas, né? O componente anímico, né? O que é o animismo, né? Tenho certeza que esse não é o objetivo da pergunta, que o senhor sabe perfeitamente, né? É o espírito do próprio médium, né? Então, quer dizer, se a área do subcórtex pode ser induzida por um espírito, em nenhum momento a gente falou que isso é exclusivo do espírito desencarnado. Pode ser do encarnado, a gente tem comunicações intervivas, né? Ou do próprio médium, que daí, no caso, uma comunicação 100% anímica, né? Então eu colocaria, pelo menos a minha visão, nessa perspectiva. E podemos desenvolver a intuição, se a resposta fosse para ser dada e não houve esse pré-requisito na pergunta em uma única palavra, eu diria sim. Se, como pré-requisito na pergunta fosse falado, eu posso dar a resposta em 2 palavras, eu colocaria: estamos desenvolvendo. Se a resposta fosse me dada a possibilidade de colocar em 10 palavras, eu colocaria: sim, estamos desenvolvendo. Como que isso dá? Não sei. Ainda precisamos investigar mais. Rapidamente, eu lembrei que num dos slides do Servino ele coloca isso. Ele fala que uma vez que as áreas subcorticais são requisitadas, depois o caminho seguinte das áreas corticais, que vai para a área motora, ou da visão, ou da audição, ou se vai só para a área da consciência, é a intuição. Então, quer dizer, a intuição é um fenômeno diferente dos demais, porque ele não requer as áreas aí motoras e dos sentidos, pelo menos na visão do Servino, dentro do cérebro. É um caminho diferente dentro do cérebro. Eu gostaria ainda, que está no meu bloco, eu gostaria de fazer uma pergunta, só para fechar
e pedindo orientação, não é? As pessoas, mesmo as que consideram que não têm dons, não têm faculdades mediúnicas, elas devem estudar, fazer um curso mediúnico, por exemplo, tentando desenvolver alguma mediunidade? Na verdade, a sua resposta é administrativa, tá, do centro espírita. Ela não é com evidência, porque a gente não sabe, não tem como medir se o Adilson está desenvolvendo ou não, ele tem todo o diagnóstico de ser médium ou não, não é isso o potencial. O centro espírita ele faz o papel de incentivar o autodescobrimento inclusive. Portanto, não me parece nada estranho qualquer pessoa estudar e se autodescobrir nesse processo. Então, não teria sentido a gente separar quem pode, quem não pode, mais ou menos nessa linha. A pergunta foi feita a mim, agradeço a participação do Marco, mas vou me dar o direito de responder. Eu consultei aqui Kardec e Kardec responde a pergunta do senhor, porque eu não tenho autoridade nenhuma, nem intelectual nem moral, de esclarecer o senhor que está muito à frente de mim, mas Kardec talvez esteja à frente de nós dois. Então Kardec diz, no livro dos médiuns, eu apresentei aqui no slide, ele diz que não há senão um único meio de constatar a existência da mediunidade, experimentação. Então ninguém vem com uma plaquinha na testa dizendo eu sou médium, tem que experimentar. Tem que experimentar. Mas daí eu vou lembrar outra passagem do Kardec. Em erro grave incorre quem queira forçar a todo custo o desenvolvimento de uma faculdade que não possui. Então experimentou, verificou que não possui, não adianta insistir. Ele fala também em Obras Póstumas, pode ser desenvolvida quando exista o princípio, não pode, porém, quando o princípio não exista. Mas independente disso, entendo ou não tendo, mesmo assim, as aulas, a preparação ainda vai ser importante, porque no curso de mediunidade não é focado só na experimentação, não é focado só... Tem um estudo, então tem um entendimento, tem os componentes intelectuais envolvidos e a ética da mediunidade, que talvez não seja tão enfatizada quanto seria, mas deveria ser importante, e lá os norte-americanos estão talvez até um pouco mais à frente da gente nesse aspecto. Mas aí a ética da mediunidade é uma ética para a vida, que vale para todas as situações, médium no sentido estrito ou não. Também eu chamei Kardec aqui, a Kardec responde a sua pergunta. Obrigado pela pergunta. E, é o fluido perispirítico, está em Obras Póstumas, é o fluido perispirítico que é o agente de todos os fenômenos. Então a chave é o perispírito, de fato. A parte orgânica, a gente comentou aqui, não vamos falar sobre isso. Então, o externo é o pensamento, age de alguma forma sobre o perispírito, que vai agir sobre os centros cerebrais e no corpo físico. Agora, como que é isso? Se André Luiz fala que os espíritos da categoria dele, no mundo espiritual, estavam estudando o que é o perispírito, ele estava estudando. Talvez um dia ele vai escrever sobre isso, porque aqui a gente está na mais pura metafísica, porque a gente está falando de coisa 100% extrafísica, né? Então, daí a gente pode ter contribuições mediúnicas ou intuitivas, mas não vai ter nenhum tipo de experimento físico que vai ser capaz de estudar o perispírito, porque ele não é físico no sentido físico que nós conhecemos, que as nossas ciências estudam hoje. Claro que ele é físico, mas não com os elementos que a nossa parafernália de laboratório consegue diagnosticar ainda hoje.